Essa HQ foi escolhida por esses caras. Curta o vídeo. Esse é o Big Little Review e hoje vamos falar um pouco de Iron Man, a Guerra das Armaduras. Então, vamos nessa. Esse é o Big Little Review. Hoje em dia todo mundo conhece o Homem de Ferro, o Iron Man, como eu gosto de falar. Ele é o personagem mais importante até então da Marvel nos cinemas e ele tem sido muito bem explorado pela Marvel hoje em dia, não sendo as histórias boas, mas ele tem sido um dos destaques da Marvel. Todo mundo gostou do Vingadores, não só por ele, é claro, mas ele foi o destaque, ele tinha mais cenas, todo mundo ria e tudo mais. Mas houve um momento, principalmente nos anos 90, que o Tony Stark era uma merda. O Homem de Ferro, nos quadrinhos, ele nunca foi tão bem requisitado pelos fãs. Na verdade, pouquíssimas histórias dele valem a pena. E dá pra contar nos dedos da mão, assim. E mesmo assim você não entende por que o herói naquele tempo não era tão bem explorado como é hoje. Primeiramente, falando aqui, o Tony Stark dos quadrinhos ele não tem nada a ver com o Tony Stark do cinema. São completamente opostos, diferentes. Mudando algumas coisas que a Disney mesmo quis tirar, ou porque o roteiro pedia alguém mais engraçado para ter aquele humor que todo mundo gosta, aquele sarcasmo que ele faz tanto, que movimentou o primeiro filme, que depois foi virando aquele monstro até Homem de Ferro 3, estragar tudo. O verdadeiro auge do Homem de Ferro nos quadrinhos acabou sendo os anos 80, que por incrível que pareça surgiu a melhor história dele, que é essa em questão que está no título aqui embaixo. Mas o Homem de Ferro é um personagem não é tão complicado de se trabalhar, mas é complicado de colocar ele em histórias que vão fazer ele dar o máximo dele, porque toda hora ele sobrecarregando não vai ficar meio que vai ficar meio que um Cavaleiro das Trevas depois do Frank Miller, sabe? Todo mundo vai tentar imitar ele e não vai dar certo. Ele foi criado lá nos anos 60, como eu falei no vídeo do Homem-Aranha, do Ultimate. Ele também foi criado na era radioativa, tava tendo a guerra do Vietnã, e ele, por incrível que pareça, foi criado no Vietnã, né? Ele construiu a armadura dele para fugir. E as histórias dele foram muito bem exploradas até então. Tem o Demônio na Garrafa, que todo mundo conhece, o vício em álcool do Tony Stark. Teve histórias do Tony Stark que eram uma merda. Toda vez praticamente o Tony Stark morria dentro da própria armadura porque ele esquecia de carregar ela ou alguma coisa assim. E o personagem era um esmo total. Ele não tinha definição de que se ele era fodão ou se ele era whatever. Eu não quero saber desse cara e eu vou me sacrificar porque vai vender minha revista talvez. Eu me lembro que nos anos 90 eu tive poucas revistas do Homem de Ferro assim, principalmente pelas fases. Ele tinha uma do Homem de Ferro que ela era meio que desenhada em 3D. E eu nunca gostei do personagem. Eu gostei dele muito mais na Guerra das Armaduras e no filme da Marvel, né? E eu acabei gostando dele porque era outro personagem e exploraram muito bem ele. E nos quadrinhos, como eu falei, dá pra contar as histórias boas dele na mão. Então, ele não tem aquele incentivo pra garotada gostar dele. Mas nos anos 80 isso foi diferente porque, como todo personagem tem o seu auge, eu sempre gosto de falar isso, todo personagem vai ter o seu momento de queda e o seu momento de auge. E o Homem de Ferro também teve, e não foi o Demônio da Garrafa, foi essa daqui, Homem de Ferro, a Guerra das Armaduras. Cara, isso aqui é muito bom. Eu não tô falando porque é a melhor história dele, mas é a melhor história dele. Tanto que ela serviu de base pra fazer os filmes do Homem de Ferro, o segundo principalmente, que deu naquilo, né? Eles não souberam usar isso daqui como era para ser usado. E nem é uma coisa tão pesada, é só o cara tentando fazer de tudo para conseguir o objetivo dele. Então, a Guerra das Armaduras é o potencial máximo, é o Cavaleiro das Trevas do Tony Stark, é o Wolverine e Arma X. Você tá subestimando o personagem, ele não é tudo isso, essa história não é tão boa. Cara, é muito boa. O nível assim de equilibrado de roteiro e ação é muito bem colocado aqui. O David Michelinie, cara, ele conseguiu meio que mesclar o ritmo de ação, um pouco de tensão, preocupação e o roteiro que é muito, pode ser até bem clichê assim, com esse cara comparando com o que era os Estados Unidos. Todo mundo sabe que todo país tem aquele medo de que um país tem espiões que podem roubar tecnologia para usar contra eles de novo, feitiço contra o feiticeiro. Então realmente a história é isso aqui. E por que Guerra das Armaduras? Simplesmente porque nessa história aqui o Justin Hammer acaba roubando a tecnologia do Stark, assim como vocês viram no filme lá que o Chicote Negro lá acabou usando a tecnologia do Stark contra o próprio Stark e isso deixou todo mundo maluco. E no filme não foi bem explorado. Aqui é explorado à risca, sabe? O Tony Stark ele vai até as últimas consequências para conseguir impedir que as pessoas se machuquem por causa dele, porque esse é o objetivo dele.
acabar com o mal no mundo. E o legal dessa história aqui é porque, como ela foi meio que no final dos anos 80, acabou que o Tony Stark, a gente viu a evolução dele como o herói e a própria armadura dele, o alter ego dele, o Homem de Ferro. A gente vê a evolução dele por essa armadura aqui, a armadura dos anos 90, utilizada muito mais naquele desenho do Homem de Ferro. E bom, na história, como vocês devem saber, como eu acabei de mencionar, o Homem de Ferro ele acaba construindo o seu arsenal de armadura e o Justin Hammer ele acaba conseguindo pegar a tecnologia do Stark. E aí que começa a história, ele acaba vendendo essa tecnologia para os inimigos, para todos os vilões da Marvel ou qualquer outra coisa. E esses vilões, é claro, eles vão começar a usar essa tecnologia contra a humanidade. E o Tony Stark ele acaba ficando desesperado, porque ele, como o objetivo dele era acabar com o mal no mundo, ele começa a ficar desesperado porque ele que causou isso. Ele construiu a tecnologia que pode acabar com o mundo. E ele entra numa corrida para conseguir impedir todos os vilões a tempo de salvar o mundo, né? E, assim, é uma HQ de batalha. Ele vai enfrentando vilão por vilão, acabando tendo ajuda de amigos, aliados também. Outras pessoas participam, como é comum do universo Marvel. Tem a SHIELD, o próprio Capitão América, o Rhodes está lá, e tem aquele emaranhado da Marvel para ajudar ele, porque é uma saga do Homem de Ferro. E aqui ele é muito bem explorado porque ele tem essa tensão de não querer parar para descansar enquanto ele não conseguiu o objetivo dele, que é acabar com o mal de novo. Então tem aqui o Beetle, o Metaloid, a Raya e outros vilões já da Marvel que todo mundo conhece. Eles acabam usando isso para acabar com o Tony Stark, né? Então tem a guerra dos dois lados. Então mostra muito bem o que ele tá pensando, o que aquilo tá representando para ele, o que ele fez com o mundo, né? Que, eu criei o Oppenheimer da ciência e tudo mais. E Guerra das Armaduras, ela é muito bem narrada, assim, naquele estilo bem tradicional dos anos 80. É uma HQ bem direta, ela não fica perdendo tempo em situações corriqueiras. Ela sempre vai no objetivo dela e, como de costume, tem muita ação na HQ. É desperdício ficar falando da arte, assim, porque ela é muito boa. É aquela arte bem anos 80, lembra muito o Wolverine Arma X, pra quem leu, o Homem-Aranha 2099. É aquela arte bem chapada, bem colorida e expressiva, principalmente a última edição, que é do Barry Smith, que desenhou o Wolverine Arma X. Cara, a arte da última edição é de explodir na sua cara, é tipo painéis gigantes, assim, e você fica, uau, caramba. E essa aqui, a Guerra das Armaduras, é a melhor saga do Homem de Ferro de todos os tempos, tá? Não teve outra, pelo menos na minha opinião. Talvez você goste de outra saga, mas pra mim, na minha opinião, é a melhor coisa que eu li com o Homem de Ferro em muito tempo, cara. Eu me lembro de ter pegado quando eu era moleque pra ela, então não liguei. Eu não gosto do Homem de Ferro, só gostei dele por causa do filme, isso é normal também. Nunca me interessei pelo personagem, ele era idiota pra mim. E outras coisas assim, eu acabei lendo, cara, e no Guerra Civil todo mundo sabe que o Tony Stark e o Steve Rogers, eles têm uma rixa lá, e eles viram completamente inimigos, né, aquela fúria um do outro. E aqui, cara, quando o Capitão América ele tá usando aquele uniforme preto, você meio que se toca que na Guerra Civil eles eram inimigos mortais, então aqui eles são amigos que, tipo, esse cara é muito brother desse outro, é o bromance do Homem de Ferro. E tem outras coisas aqui que é muito interessante pra quem gosta do Homem de Ferro, a mitologia dele. Tem as próprias armaduras que ele usa aqui e o cinturão de prata, pô, que pra mim eu considero uma das armaduras mais feias, mas dos fãs do Homem de Ferro é a armadura mais clássica dele, assim. Ela representou eras, assim. E o Homem de Ferro, a Guerra das Armaduras, simplesmente, como eu já falei, é a melhor história do Iron Man. E pra uma saga assim ser tão boa assim, ela teve muita pessoa de peso trabalhando. O Mark Bright, eles desenham as primeiras edições e no meados assim, o Bright sai e acaba entrando o Barry Smith. E aí, cara, eu não tô tirando o poder do Wright, mas, cara, o Barry Smith ele sabe criar artes interessantes. Mas estão se mexendo aí. E no final, eu não tô brincando assim, eu vou mostrar uma cena pra vocês. E, cara, a ação assim tem coisa explodindo pra lá, pra cá, um monte de Technobubbles espalhado pra lá e pra cá, o Tony Stark todo sujo, quebrado, usando pedaços da armadura, muito melhor do que os dois últimos filmes do Homem de Ferro, assim. E, cara, vale muito a pena vocês conseguirem essa HQ aqui. Ela lançou faz um tempo pela Panini e hoje tá bem cara, assim, porque tá ligado, né, mercenários. Vale muito a pena você procurar esse aqui. Você encontra ainda fácil nas lojas, em comic shops e mercenários. Então, dá o seu jeito aí pra conseguir, cara. Porque é uma HQ que tem que estar na estante de todo colecionador ou fã de HQ. E quem nunca leu, leia. E quem gosta do personagem por causa do filme, igual a mim, ó, aqui. Cadê um super-herói da pesada quando a gente precisa de um?
É isso aí, cara. Eu gostei muito de Homem de Ferro, A Guerra das Armaduras. Tem um nível assim, não é nem tão político, não é chato, eu me diverti muito lendo. Uma história muito boa, um personagem que pra mim era muito pouco interessante e que me surpreendeu. E o link pra comprar ela vai estar aí embaixo. Baixa as expectativas, super legal. Bom, esse foi o vídeo de hoje, vamos aos recados. Aí embaixo tem canais de youtubers, de quadrinhos e tudo mais que vocês gostam, mangás, pickups, canais, desenhos, seja o que for. Vocês podem olhar aí embaixo, tem vários canais e eles fazem um bom trabalho. Vamos lá. Tem a página do Central Comics no Facebook, que reúne vários youtubers de quadrinhos. A gente fica postando matérias diárias lá, vídeos, trailers, análises, resenhas. Se você tem um canal de quadrinhos, você pode divulgar lá também. E tem muitas coisas legais que você vai gostar. Vai lá. E por último tem o podcast do Central Comics, que agora tem vídeos diários, ou quase todo dia algum vídeo de análise, resenha, de participantes lá que estão querendo movimentar o canal. Então vai lá embaixo. Tem um podcast também com a conversa de youtubers sobre quadrinhos de cinema e outras coisas que vocês devem gostar. Vai lá embaixo. Aí, clica aí. Tá? E como de costume, no final desse vídeo aparecerão sugestões para a próxima análise. Então escolha e até a próxima.